semana. Nós somos gratos pela vida deles, nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus e que todos digam amém. Glória a Deus. Vou pedir para você ficar de pé, temos a alegria de receber o pastor Nilo Gomes, atualmente pastor da Igreja Nova Vida em Lisboa. Ele vai pregar a palavra de Deus para nós, ele vai ter aqui a oportunidade de compartilhar o que está na sua vida, o seu momento, o que está no seu coração. Vamos recebê-lo com honra, com alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, chefe. Na hora que o senhor determinar. 15 para 8. Tá bom. Vamos sobreviver. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por favor, chefe. Eu já estou com a boca seca mesmo para você. Chefe vai me servir uma água e eu vejo que ele é profeta mesmo, porque eu já estou com a boca seca de nervoso. Foi tão bom pregar quarta-feira sem ele aqui. O senhor está vendo como eu sou sincero, né, chefe? Obrigado. Gente, é muito bom estar aqui. Obrigado, chefe. Algumas coisas foram ditas aqui e eu reitero. Vocês não fazem noção do quanto faz falta uma igreja na qual nós compartilhamos durante a semana o louvor, a adoração e a palavra de Deus. Nós estamos... Pode tomar o seu lugar, desculpe. Eu vou gastar 5 minutos falando sobre a nossa experiência. Nós estamos atualmente em Lisboa, com uma igreja que já existia e nos foi passado o trabalho missionário, e lá nós tínhamos um número de 30 pessoas, só que Lisboa se tornou o centro da Europa para turismo e para investimento imobiliário. O que aconteceu foi que os aluguéis subiram assustadoramente. Eu estou há 2 anos em Lisboa e os aluguéis, que é chamado em Portugal de renda, triplicaram, o que obrigou metade da nossa igreja, de 30, 15 pessoas se mudaram para outras cidades mais baratas. Ou seja, nós temos culto terça-feira de oração, quando eu vou, e vou todas as terças, e tenho a oportunidade de receber mais alguém, às vezes é 1, 2 pessoas, para terça-feira culto de oração. Quando na quinta-feira nós temos o culto da palavra, ensino, louvor, quando você consegue contar com 4, 5 pessoas, dê glória a Deus e saia celebrando do culto, porque foi uma audiência extraordinária. No domingo de manhã nós nos reunimos, e quando nós conseguimos reunir as 15 pessoas, é uma oportunidade extraordinária de nós podermos colocar a nossa vida em dia, os assuntos em dia. E é claro, obviamente, você não consegue também contar com todas as pessoas para compartilhar algumas dificuldades que você tem. O inverno machuca. Falei com a minha esposa, estava batendo 3 graus. Para carioca, dói. Com isso, a solidão, porque o dia começa mais tarde e termina mais cedo. Porque as pessoas trabalham muito para ganhar 557 euros. Esse é o valor do salário mínimo, para poder se manter na Europa. Só que, com o aumento dos aluguéis, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais. Eu trabalho com a Uber, sou motorista da Uber, e com a igreja, morando a 35 quilômetros da igreja, eu tive que aumentar a minha carga de trabalho, para poder ajudar na igreja, a fim de que pudéssemos suprir a necessidade dos irmãos que saíram. E a nossa dor, a nossa luta,
o nosso sofrimento, meu e do pastor Gustavo, que é o pastor que já estava, que hoje se colocou na condição de meu auxiliar, nós não podemos dividi-la com ninguém, é entre nós. Foi o que o bispo falou, você precisa contar com Deus. Então, às vezes, quem me ouve é o meu volante, é nele que eu vou conversando e chorando, e acreditando que nele Deus me ouve. Então, valorize a sua igreja. Nós estamos há 2 anos e meio fora do Brasil, e quando nós conseguimos ter um culto em que alguém toca um instrumento musical, a gente pede para não parar mais. Um instrumento musical. Eu comecei tocando lá dó, ré e sol, mas eu mesmo cansei de mim, de tão ruim que eu me tornei, cada vez mais. Então a gente faz culto com playback. Você sabe o que é fazer culto com playback? Isso é para grupo de vida, muitas vezes começando aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo assim está arriscado, com 1 mês você já ter alguém para tocar. Lá nós temos todos os instrumentos, não falta instrumento. Falta quem faça com que aqueles instrumentos adorem a Deus. Aí você fala, mas não está trabalhando, não está evangelizando? Estou. Só que o europeu, ele tem saúde, ele tem educação, ele tem, na grande maioria, a sua própria residência. O que ele ganha é suficiente para ele. Então ele acha que não precisa de Deus. Para você ter ideia, existe uma lei que ele coloca na caixinha de correspondência dele, para você não colocar um folheto ali, seja de que natureza for, mesmo para divulgar um produto de venda, alguma coisa. E se você colocar, você será processado, irá a juízo e pagará muito caro por isso. Ou seja, até colocar um folheto na caixinha de correspondência dele, você não consegue. Relacionamento com ele, você falando uma língua diferente da dele, você vai ter 1, 2 anos depois, porque ele já foi decepcionado e enganado por muitos que estiveram lá e que voltaram. Conversando com o meu gerente de banco, na última recessão de Portugal, muitos brasileiros foram ao banco, pediram empréstimo e voltaram para o Brasil. Deixaram a dívida lá. Ou seja, as portas vão se fechando, e para você reconquistar a confiança das pessoas é muito difícil. Então, queridos, vocês não sabem o quanto é bom estar numa igreja em que o ministério de louvor se reúne e permite que você levante suas mãos, você abra o seu coração diante de Deus e você adore a Deus com liberdade. Você não sabe o quanto é bom você chegar num lugar onde você não conhece a pessoa e 5 minutos depois parece que você conhece ela a vida inteira. Só que no Brasil eu tenho visto isso por muitos lugares que eu já passei, e eu já fui a 17 países. Não sei como, que eu nunca tive dinheiro para isso, mas fui. Mas a minha observância sobre isso é que igual a nós não existe. Então nós fazemos muita falta para nós. E olha a minha situação, eu sou um pastor, eu tenho um ministério. Existem outras igrejas lá fora que já têm um quadro composto, por questões diferentes da nossa, porque são igrejas de bairro. A nossa igreja é igreja de centro de Lisboa, exatamente 2 quilômetros do centro nervoso de Lisboa, que é a Avenida da Liberdade. É uma rua que tem 5 hostels. Para ali só vai turista, e ninguém mais quer alugar imóvel fixo mensal. Por quê? Porque é melhor deixar no Airbnb, no Trivago, que vai ganhar 4 vezes mais no mês do que esse alugar fixo. Então, só bate na nossa porta pessoas que tentam ir para Portugal e não conseguem se estabelecer. Batem para pedir ajuda para voltar. Muitos que nós conseguimos ajudar nessa caminhada, eles se estabilizaram, conseguindo um emprego, e mudaram para outras cidades onde podem pagar a renda e viver com a sua família.
o que faz da nossa igreja uma igreja de passagem. Você ganha e perde num período de 3 meses. Nós temos uma marroquina, nós temos uma angolana, nós temos uma cabo-verdiana e nós temos uma portuguesa. Porém, as 4 lutam contra as suas famílias pela fé que elas passaram a confessar. Nós temos pessoas que são pressionadas pela própria família a largar a igreja. Então nós temos que cuidar delas com muito amor, com muito carinho, porque são 4 nacionalidades diferentes da brasileira. Então, esse meu relato é: valorize a sua igreja e ore por nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Peço aos irmãos encarecidamente, ore por nós, porque nós temos lutado diante do Senhor para poder dar prosseguimento àquele trabalho missionário. Nós cremos. O Bispo Miguel falou aqui na terça-feira, na reunião do conselho: não dá para você dizer que tem fé sem uma expressão de fé. É verdade. Nós estamos nos colocando diante de Deus com o coração cheio de fé. Mas ao olhar para as circunstâncias, nós dizemos assim, humanamente: como? Então, coloque a Igreja de Nova Vida de Lisboa em oração, por favor. Amém, queridos? Graças a Deus. Quero agradecer o privilégio, a oportunidade de estar aqui para pregar a palavra. E, como sempre, me sinto pequeno. O tema talvez seja projetado ali. Sim, será. Está lá, ó, presença real. Salmo 23, versículo 4, parte A. Enquanto é isso, eu vou me socorrendo aqui com essa água santa. Se você já encontrou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Em outra referência bíblica, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Queridos, precisamos observar esta passagem contando com a revelação vinda da parte do Espírito Santo de Deus. Tal observação nos permitirá caminharmos em um solo teologicamente ou doutrinariamente seguro sobre as nossas argumentações. Davi está olhando do presente para o futuro em relação à sua declaração: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse. Essa colocação dele enquadra Davi no tempo. O segundo argumento é que o quadro que Davi está apresentando no Salmo 23, a princípio ele é um quadro temeroso, porque ele, ao dizer que andar pelo vale da sombra da morte, ele está declarando uma situação extrema, uma situação perigosa, uma situação que muitas vezes nós, ao nos depararmos com ela, temos o nosso coração tomado de temor, de medo. E a terceira posição desse versículo é que Davi apresenta-se confiante, cheio de fé, ao declarar: não temerei mal algum. Ou seja, o quadro que Davi está pintando para nós nesse salmo tão conhecido e tão extraordinário é que, por mais que a situação se apresente extrema, por mais que ela se apresente radical, existia no coração do salmista uma coragem para enfrentar essa situação.
E é aqui justamente o quarto ponto desse versículo. Por que existia esta coragem da parte de Davi? Por conta de uma certeza. E ele declara esta certeza quando diz: porque tu está comigo. Ele afirma categoricamente que ele acredita que Deus está com ele. Nos momentos mais difíceis, nas crises, em tudo aquilo que é apresentado para Davi e que ele sintetiza como um pastor falando das dificuldades de pastorear um rebanho, dizendo que ele tem certeza absoluta de que Deus está com ele todos os momentos e nos principais momentos, que são os momentos de crise. Precisamos lembrar então, queridos, que esta declaração, ela é feita por um jovem pastor, que está acostumado no seu dia a dia a enfrentar leões, ursos e muito futuramente gigantes. Então é alguém que está experimentado tanto no ardor da luta, na batalha, tanto quanto do resultado que ele sabe que sozinho seria impossível. Porque é uma coisa de maluco ficar correndo atrás de leão, é uma coisa de maluco ficar correndo atrás de urso, é uma coisa de maluco ficar desafiando gigante, desde que nós não entendamos que as coisas relacionadas com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, são chamadas realmente de loucura. Para o mundo isso é uma loucura, mas para aqueles que verdadeiramente creem, para aqueles que sabem quem tem crido, isso é a mais real de todas as possibilidades, porque tem certeza absoluta da presença real de Deus. Percebam, queridos, que Davi, ele mantinha a convicção da presença real de Deus, face a todas as oportunidades que ele teve de defender as ovelhas do seu pai, ou lutando contra Golias em defesa do próprio Israel. Então, são lutas distintas, porque ele luta contra bestas feras irracionais, mas ao mesmo tempo ele também luta contra inimigos poderosíssimos e irracionais. Então ele tem adversários distintos, mas não menos perigosos. Mas nada disso tira a confiança de Davi. Por quê? Porque na declaração contra Golias, ele declara muito bem: Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então veja que a posição dele a respeito de ter a presença de Deus com ele, ela é algo inquestionável no coração de Davi. É no conhecimento, queridos, e na certeza dessa presença real de Deus, que olhamos para cada momento da nossa vida, com esperança ou com desespero, com disposição ou com abatimento. O nível de fé, o nível de certeza que eu tenho dentro do meu coração, diante de uma novidade, de uma notícia boa ou má, vai realmente espelhar essa minha relação com Deus. O quanto é real quando eu digo que eu creio na presença de Deus, o quanto é verdadeiro. Amados, a grande verdade é que temos muitos exemplos bíblicos em que havia um plano oculto de Deus por detrás de cada grande tragédia, se nós podemos assim chamar. José, por exemplo, ele poderia imaginar que ser vendido como escravo pelos seus irmãos poderia ser o primeiro passo para a sua derrota definitiva, mas em momento nenhum ele abre mão da sua verdade, ele abre mão da sua fé
por conta das circunstâncias, e aquele primeiro passo, que inicialmente era uma derrota, Deus transforma na oportunidade de gerar o seu próprio povo hebreu no Egito. O que começa num cárcere e termina num trono. Você está entendendo isso? E onde é que está Deus? Quando Ele é humilhado pelos irmãos, quando Ele é desprezado pelos irmãos, quando Ele é invejado e perseguido pelos irmãos. Moisés, queridos, poderia imaginar que ser criado com a pompa egípcia, nunca na sua cabeça inicialmente, poderia passar que ele seria não apenas o libertador deste mesmo povo que nasceu e cresceu no Egito, mas também como o legislador de Israel, aquele que traria para Israel a forma de viver durante séculos e séculos e séculos. Mas ele teve que estar longe do seu povo, ele teve que se ajustar a uma nova cultura, ele teve que ter a sua mãe por um pouco de tempo, seus irmãos por um pouco de tempo, mas não na totalidade, até o dia em que ele teve que fazer uma opção. Aí já sai Moisés de todas as facilidades do Egito, de todas as regalias, para um deserto, aprender com seu sogro a ser pastor de ovelhas. Ou seja, quando que nós, ao olharmos para essas histórias, vamos acreditar que tem um Deus escondido aí, que tem uma vontade soberana nessas histórias acontecendo, sem que muitas vezes estejamos atentos a esses passos reais, até a consumação do plano de Deus para a vida de cada um de nós. Talvez você não tenha escutado falar ainda, talvez muitos já tenham escutado falar, num termo chamado abscondidade. Na teologia, nós chamamos de abscondidade de Deus. O que vem a ser então a abscondidade? Segundo o teólogo alemão Oswald Bayer, quem conhece a fábrica da Bayer sabe que o sobrenome é alemão. Em seu livro Viver pela Fé, ele diz o seguinte: abscondidade é uma situação de tribulação na qual Deus se subtrai e se oculta. Ou seja, então a palavra abscondidade, ela é prima do esconder-se. Mas Deus não se esconde ao ponto de não ser encontrado. Deus se mantém, como aqui o autor nos propõe, subtraído de uma situação, oculto enquanto acontece uma situação, esperando da nossa parte alguma coisa. Mas a abscondidade está apresentada aí, é Deus dizendo: não vou me meter nisso por enquanto. Você está entendendo? Diga amém. Queridos, são circunstâncias que fazem muitos questionar com uma frase muito simples: onde está Deus? São crises que surgem na nossa vida, que dependendo do nível de intimidade que temos com Ele, imediatamente essa pergunta vem: onde está Deus? E às vezes nós, ainda que não venhamos a ser os questionadores, ouvimos de alguém: onde está o teu Deus? Quem já ouviu essa frase aqui, levante a mão. Calma que você vai saber responder. Quantas vezes ao longo da vida não somos surpreendidos por situações que nos fazem acreditar que realmente é o começo do fim? Eu já estive pelo menos numas 15 situações dessas, na minha vida pessoal, na minha saúde, no ministério. Existem situações em que você diz assim: agora dessa vez não tem escapatória. E o tempo passa, e as situações vão sendo vencidas de maneira surpreendente. Guarde esse pensamento. É comum até aos que se declaram prontos, como o apóstolo Pedro um dia declarou-se ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão
quanto para a morte. Essa é uma declaração de alguém que cria que Jesus era poderoso para fazer tudo, até o dia em que Cristo foi perseguido, preso, julgado, condenado. E o que esse homem tão preparado fez? Negou a ele, ao Senhor da glória, quantas vezes? Num texto diz que ele negou 3 vezes, no outro texto diz que o galo cantou 3 vezes. Então, amados, preste atenção, o pensamento de Pedro, qual foi? Se Deus abandonou o seu próprio filho, ao ponto desse rei maravilhoso, Senhor dos senhores, curador, libertador, chegar ao ponto que chegou, de cruz, de maldição, se ele não pôde suportar a crise do próprio filho unigênito dele, vai suportar o meu? Foi nesse momento que Pedro não entendeu a abscondidade de Deus. É quando Deus está ausente, é quando Deus está de fora, enquanto sofrimentos estão acontecendo, ao ponto do próprio Cristo na cruz do Calvário, como homem, representando a cada um de nós, dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue entender que não é o Rei dos Reis falando isso? Porque Cristo na cruz, não é tão somente Ele na cruz, Cristo na cruz somos nós, é Ele nos substituindo. Então os sentimentos, a sua dor, o seu sofrimento representa muito mais do que o Salvador daqueles que nele crê, representa efetivamente a nossa substituição. Não deveria ser Ele, éramos para ser nós. E é aí que ele sente o desamparo de Deus, quando todos os pecados estão sendo projetados nele, e quando nós estamos conquistando a partir daí a nossa libertação e a nossa vitória sobre a morte, porque Cristo, ao vencer a morte, ofertou para nós essa conquista também. Amados, caminhando um pouco mais, foi só achar que Deus não estava com Cristo, e imediatamente Pedro vira as costas para Deus. Muitas vezes é só achar que nós estamos sozinhos numa situação, que também viramos as costas para Deus. Muitas vezes por falta de entendermos o que Deus está preparando para nós, no silêncio e no oculto daquilo que Ele planejou. Acredite, amados, a presença real se manifesta sempre nas oportunidades em que o propósito da ausência foi cumprido. Ou seja, todas as vezes que Deus vê que o propósito da aparente ausência dele foi cumprido, em seguida vem a manifestação da presença real de Deus, na qual nada nem ninguém pode se opor. Exemplos bíblicos: diga ao fraco que eu sou forte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a miséria existe na vida humana, a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Quando se manifesta o inferno, o céu está sobre ele, porque Daniel diz no seu livro que o céu é quem domina. Na corrupção humana manifesta-se a salvação. O povo que andava em trevas viu grande luz. Foi na morte de Cristo, queridos, que a vida eterna se manifesta aos homens. Sem aquela morte, sem aquela aparente derrota,
sem aquele sentimento de ausência de Deus, não haveria para nós a possibilidade de eternidade. Mas por conta da abscondidade de Deus, porque Deus ficou distante daquele quadro terrível, hoje você pode afirmar com fé e dizer: eu tenho a eternidade vencida foi tu, ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia. Lutero, queridos, que você conhece bem, reformador, ele lidava com a abscondidade, e nós devemos fazer exatamente da forma que Lutero fazia. Lutero, ouça isso com ouvidos santos, Lutero fugia do Deus que se ocultava e se apresentava. Ele corria, ele buscava, ele ia na direção do Deus encarnado e revelado, que é Cristo Jesus, a presença real entre nós. Então vê se você consegue entender isso. Deus está oculto. Se Deus está oculto, eu não quero permanecer indo em direção ao Deus que se esconde. Eu quero correr na direção do Deus revelado. Eu quero correr na direção do Deus encarnado, porque é na presença desse Deus revelado, é na presença desse Deus encarnado que está a minha resposta, que está a minha paz, que está a minha alegria, que está tudo aquilo que anseia o meu coração, que está a minha vitória. Eu preciso correr em direção a Ele, e é Ele mesmo que diz: buscai enquanto estou perto. Eu sei que às vezes isso cansa, mas eu não posso deixar de incentivar você a dar uma cutucada com esse cotovelo santo no teu irmão que está do teu lado e dizer assim: ó, busca enquanto ele está perto. Você pensa que ele está escondido, você pensa que ele não existe, você pensa que ele não se importa. Na verdade, ele só está esperando você provocar a presença real dele. Ele está deixando o quadro ir para aquela situação em que você diz assim: não tem mais jeito. E o bispo pregou antes de mim tudo aqui, quando ele disse que a gente deixa Deus como último recurso. Não é verdade? Quantas vezes é tão fácil: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Invoca-me no dia da angústia, invoca-me. Tudo que Deus quer na abscondidade é: tira Deus do esconderijo, tira Deus do silêncio, atrai a presença de Deus, corre para Ele, prostre-se, mexa com o coração de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença, não importa a circunstância. Queridos, enquanto o Salmo 23, versículo 4, não puder ter sido escrito por mim, não puder ter sido escrito por você, nós temos muito o que aprender. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu penso assim: eu teria escrito isso daqui? Eu teria essa revelação? Eu teria essa fé? Eu teria essa expectativa ao ponto de escrever isso daqui? É assim que eu reflito a respeito da palavra de Deus. É assim que eu me coloco diante da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus mexe tanto comigo. É por isso que eu permaneço. Porque quando eu me coloco dessa maneira, eu consigo enxergar um Deus que aparentemente está oculto, que aparentemente está de braços cruzados, que aparentemente está distraído com as minhas situações, com as minhas realidades, com os meus problemas.
Mas à medida em que eu começo a olhar para a palavra e digo, sim, eu tinha coragem de escrever isso daqui, porque eu só escreveria aquilo que eu creio. Sim, eu creio nisso. O que o salmista escreveu é verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei, Senhor, que Tu está comigo. Tu está comigo. Eu não te vejo muitas vezes, eu não te sinto muitas vezes, mas a Tua presença, ela é real. O meu cabelo não embranquece porque eu quero, mas porque Tu permite, Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como eu cheguei. Eu não sei quais as situações que bateram na sua porta no último mês, no último ano. Eu vim de Portugal sem planejamento, sem nada, porque a minha mãe foi para lá para matar a saudade da gente, matar a saudade da neta, mas sem murmuração nenhuma. 2 meses de dor e sofrimento, 2 meses no hospital. Ela tem enfisema pulmonar, pegou o frio, caiu numa pneumonia, numa crise terrível, embrulhada num cobertor, 2 meses, entrou em depressão. Eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe. A Sandra caiu de cama de condrite, que ela tem inflamações nos ossos do peito. Ela não consegue pegar uma vassoura e varrer. E eu fiquei 1 mês cuidando das minhas 2 filhas, 1 mês cuidando da minha mulher, 1 mês cuidando, 2 meses cuidando da minha mãe, remédio. Eu não conseguia fazer nada. Eu acordava às 7 horas da manhã, levava as medidas para a escola, voltava, tinha que dar remédio às 8 da minha mãe, saía, resolvia uma coisa, corria, voltava, atendia a Sandra, voltava não sei o que, dava uma bombinha para minha mãe fazer antes do almoço, daqui a pouco fazia almoço. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma hora que você diz assim, não vou aguentar esse negócio não. Não vou aguentar não, tem que cuidar da igreja, tem que correr, tem que atender. Você não tem ninguém e os poucos que você tem que ser guardados, preservados. E aí você vai, atende pelo telefone, manda o WhatsApp, vai visitar gente que teve quase infarto no hospital, fica horas no hospital consolando aquela pessoa, volta correndo. E você fala, não vou aguentar não, cadê Deus nesse negócio para me ajudar aqui? Mas sabe o que eu penso? A minha situação não é nada. Não é nada, absolutamente nada, quando eu olho para o lado e vejo um diagnóstico muito pior do que o meu. Eu vejo uma saúde muito pior do que a minha. Eu vejo uma possibilidade muito pior do que a minha. Aí eu começo a agradecer a Deus, porque o que eu estou passando é nada. Agora sabe qual é a boa? É quando eu olho para o lado, do outro lado, e vejo Deus fazendo na vida de pessoas que precisam. Vejo Deus curando, vejo Deus mudando o diagnóstico, o médico dizendo acabou, é o fim, vai para casa e morre, e a pessoa é renovada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa a vida inteira com a família, aquele diagnóstico já não vale mais para nada. Quando a situação de desemprego, de fome é transformada numa situação de riqueza e de abundância, as pessoas são exemplos de que Deus, quando se manifesta, muda tudo. Sabe, quando Deus sai do esconderijo dele, quando Deus resolve parar de ficar fora da situação, e ele diz assim, agora eu vou entrar nisso daqui, e eu vou entrar rasgando, e não tem diabo, e não tem potestade, e não tem principado, e não tem economia, e não tem governo político, e não tem desemprego, não tem nada que vai impedir o meu agir, o meu mover, o meu operar, porque agora eu estou aqui, a minha presença é real. Para terminar, a vida inteira, meu pai foi um homem muito difícil, maltratou muito a minha mãe. E um dia, rapaz, ainda eu me converto na igreja Nova Vida de Piedade. Sabe como é que eu me converti? Minha prima me chamou, era um sábado de jovens, e eu cheguei na igreja, achando que era esperto. Ao chegar na igreja, o pastor Márcio Pepe, era um dia que tinha teatro, ele olhou para minha cara,
me deu uma vassoura e disse: você vai ser soldado que vai prender a Jesus. E eu olhei para mim, eu não tinha roupa de soldado, olhei para a vassoura e falei: isso não é uma arma, esse cara é doido. Aí ele me jogou para dentro de um gabinete lateral assim lá em Piedade, que era aqui era a sala do Miguel Ângelo, pastor, e ali era uma sala dos músicos. Ele me jogou lá para dentro e disse: ó, na hora que eu gritar, tu sai e prende Jesus. Eu falei: caramba, que responsabilidade, não podia ser salvar não, já era ruim. Vai prender Jesus, o meu crédito vai piorar. Aí fui. Dali para frente, eu nunca mais saí da igreja. Nunca mais. Aquela injustiça mexeu comigo, porque eu estava fazendo mal a um homem justo. Só que eu tive que aturar em casa: você é maluco, você é doido, você é maluco, você é doido, você é o único doido da família, você é o único maluco, você não presta, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Só porque eu era crente. Um dia Deus me fez pastor e me deu uma igreja para começar, Barra de São João. O meu pai ia ver a minha filha, Tuane, recém-nascida, foi para lá com 1 aninho. Eu estava na igreja pregando, meu pai estava do outro lado da rua, sentado, comendo cocada na Avenida Amaral Peixoto. Nunca entrou na minha igreja para assistir um culto. E você olha para o teu pai lá do outro lado da estrada, um monte de gente na tua frente, e você olha o teu pai sem salvação. E o teu pai sem salvação. Um belo dia, a Tuane tem uma pneumonia, se interna no hospital em Macaé. Meu pai me liga do Rio de Janeiro e diz: ora por mim, eu estou passando muito mal. Pai, oro pelo Senhor, mas o Senhor precisa de algo que é muito mais importante do que a oração. É quem responde a oração. O Senhor precisa de Jesus. Mas eu nunca vi esse Jesus que vocês veem. Eu falei: pai, o Senhor só vai ver o dia que o Senhor crer, o dia que o Senhor se declarar, o Senhor vai ver. E ele então disse: eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu aceito a Jesus. Queridos, ele veio para o Hospital da Posse. Chegou no Hospital da Posse, permaneceu internado uns dias. Entrou um grupo para fazer oração lá nas salas, e eu achei que aquilo era uma coisa emocional do meu pai. E aí as irmãs de visita perguntaram se ele queria oração, e o meu pai disse: não mais para mim, filho, mas ele disse para estranhos: claro que eu quero participar. O Deus de vocês é o meu Deus, eu quero participar. No dia seguinte, esse Deus que ele viu, que passou a vida inteira escondido, levou ele para a glória. Um dia antes, Deus permaneceu escondido até as vésperas da morte do meu pai, mas ele foi fiel. O melhor que meu pai podia viver e desfrutar, desfruta hoje na presença de Deus. Passou a vida longe, mas o dia que se aproximou para todo sempre. Para entender quem é esse Deus, na qual a sua presença é real e que transforma a nossa vida hoje e sempre. Mas é necessário buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Deus escondido só é encontrado quando o coração é verdadeiro. O Deus que clamamos só responde quando o clamor é verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso só faz força, aspas, nessa palavra, quando nós também nos esforçamos, como diz a palavra de Deus, com toda a tua força. Sabe o negócio de Jacó lutar com o anjo? Quer ser abençoado? Agarra em Deus e briga com você mesmo. Eu não te largo enquanto eu não acreditar em ti. Eu não te largo enquanto eu não te ver. Eu não te largo enquanto eu não ver eu manifestar na tua presença. Eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo. Até o dia que Deus disser assim: tá bom, eu te abençoo, me larga. E tu vai dizer assim: agora que tu me abençoou, não largo é mesmo, eu quero é mais.
Não largo, porque o quanto eu esperei viver esse momento, o quanto eu esperei viver essa experiência, sentir a tua presença, que muda, que transforma, que me oxigena, que me abastece, que faz de mim alguém que vale a pena existir, para mim mesmo e para todos. É a presença real. E sabe o que ele disse? Eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Posso pedir um louvor, bispo? Sabe aquele último louvor que a gente estava cantando aqui? Aquele louvor, a gente pode cantar ele agora? Sabe, eu não sei, domingo de carnaval, você está aqui, a gente às vezes fala algumas coisas que não tem noção. Foi o Espírito Santo que me trouxe. Foi mesmo. Às vezes nós falamos daqui, foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi mesmo. Sabe por quê? Porque isso bate em nós. Essa pergunta, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que permitiu esse quadro, essa situação? Como é que eu cheguei a esse ponto? Deus só está esperando que você o invoque. Deus só está esperando que você manifeste o seu querer verdadeiro por Ele. Os tempos estão sendo abreviados. Já não dá mais para estar e não estar. Já não dá mais para crer e não crer. Já não dá mais para ser e não ser. Sabe, nós estamos chegando num momento em que tudo está muito próximo de definição. E eu digo sempre, o céu se conquista na terra. Para você estar na presença real dele na eternidade, você tem que conquistar a presença real dele na terra. Então vamos ficar de pé, vamos louvar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Erga seus braços e adore. Tudo pode. Eu quero ouvir a tua voz. Declaração de fé bem forte. Teu amor, isso, igreja. Jamais me deixará. Por favor, Senhor. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Isso. Tu és a direção. Aleluia. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Cante crendo nisto. É uma oração, é uma declaração de fé. Há de existir novo amanhã preparado pra mim. Pode ser hoje também. Eu creio nisto. Preparado pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Só um instantinho, por favor. Olha o que nós estamos declarando. Sempre há de existir
novo amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhã. E para quem Deus prepararia um amanhã melhor, senão para aqueles que creem nele? Eu quero, assim, eu vou afunilar o meu chamado de algumas pessoas aqui à frente, mas sinta-se muito à vontade, porque vai ser, sabe, uma declaração a princípio estranha. Eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te percebo, mas eu quero crer que todas as coisas estão no teu controle. Porque fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Abraão creu contra a esperança. Tem hora que esse sentimento humano, que é a esperança, é arrancado de nós pelos fatos. Nós não estamos falando de hipóteses, estamos falando de fatos. É real, está acontecendo. E isso exaure a minha fé, me esvazia. Só que é esse momento que o chefe falou que eu tenho que crer. É aqui, é na crise, é na luta, é na dor, é no sofrimento, é na resposta negativa, é na falta de resposta. É nesse momento que eu tenho que crer nele. Porque se ele não é por mim, quem será? Mas também se ele for por mim, quem será contra? Então é com essa certeza e fé que eu quero tirar você do seu lugar. A fé de quem não vê, de quem não enxerga, de quem não sente, de quem pergunta como. É duro isso, mas acontece a beça. Nós vamos continuar louvando e você vem, por favor. Vem, eu quero orar por você nesse sentido. Vem, olha, não se intimide não, sabe por quê? Porque se me fizesse essa pergunta algumas vezes na minha vida, eu seria o primeiro a estar aqui. Eu seria o primeiro. Mesmo pastor, já chegou o momento em que eu disse assim: meu Deus, onde tu está? Meu Deus, como é que isso pode acontecer? E aí eu tive que buscar em Deus, nele mesmo, a resposta que eu não tinha sobre ele. E ele aquietava o meu coração, e ele mandava pessoas, e ele mudava quadros, e ele mudava governo, e ele fazia tudo. E eu começava a perceber: Senhor, tu é real, a tua presença é real, aqui neste lugar está acontecendo, mesmo quando eu não crie, porque ele não depende da minha fé para fazer. Ele é Deus, ele faz com quem ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Mas olha, você que está vindo aqui, hoje será o último dia, porque ele vai mudar tudo. Ele vai mudar tudo com essa coragem. Eu gostaria de pedir apoio dos pastores, por favor, que me pusessem as mãos. Pai, em nome de Jesus, a palavra que tu colocou no meu coração, ela vem de um menino. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa certeza que nós estamos clamando, Senhor, para que o teu povo tenha, para que teus filhos e filhas tenham. Porque, Senhor, é isso que faz toda a diferença na nossa vida. É quando a enfermidade vira cura, é quando a escassez vira abundância, é quando o mal vira bem, é quando José se torna governador ao invés de presidiário, é quando Davi se torna rei ao invés de pastor de rebanho do seu pai, é quando, Senhor, os apóstolos que temiam a morte se tornam homens corajosos e valentes no anúncio da tua vinda. Ah, Pai, muda cada quadro, cada situação, seja ela qual for. Não importa se a medicina disse, a ciência, nós cremos é no Deus vivo. Não importa, Senhor, se é a justiça e a lei. Se houver injustiça, tu é o Deus da justiça. Tu é aquele que faz, que transforma, que opera, que muda pensamentos, que faz a justiça sobre aqueles que verdadeiramente te adoram. Oh, Senhor, por favor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Abastece o teu povo,
abastece a mente, abastece o coração, abastece a alma. Não deixe que saiam daqui da forma que entraram. Que sejam pessoas agora enérgicas na fé, que sejam pessoas que declaram verdadeiramente: eu conheço um Deus real, a presença dele é real. Ele falou comigo hoje, ele me chamou para um particular hoje e disse o quanto me ama, através dessa declaração da sua palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Adore, adore, adore. Aleluia. Aleluia. Você não veio à toa. Cante declarando: eu me lanço. Sim. Deus pra mergulhe. Deixa a graça de Deus te encher. Deixa o favor de Deus te alcançar. Sim, Deus. Sim, Deus. É tudo. Tu é o nosso lar. Tu é o nosso oxigênio. Tu é o arrimo da nossa sorte. Tu és o nosso grande Deus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que sempre será. O Deus Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga assim comigo: Senhor Deus, saia da abscondidade e revela-te a mim. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te sentir, Senhor, para cada vez mais te pertencer e te adorar. Te adorar. Te adorar. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Ele? A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Diga: é para tu, Senhor. É para tu, Senhor. É para tu, Senhor. É para tu, Senhor. Só tu és digno. É para ti, Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Deus. Aleluia. Queridos, eu já tinha até me esquecido.